Vai começar a inscrição para os vestibulares. Tá com dúvida do que vai prestar? Então vem comigo nesse episódio do podcast que tá maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 67 do podcast. Eu sou Varela, tô de volta. Barbosinha, muito obrigado. Você me substituiu com maestria no período que eu tava dando uma respirada. E eu tô voltando com a corda toda aqui porque esse episódio tá muito gostoso, tá saudosista pra mim. Gravei um episódio com duas ex-alunas do Pandora, maravilhosas psicólogas formadas pela USP de Ribeirão Preto, que tem uma história muito bonita e profissionalmente são muito competentes. E a gente discutiu, e você vai ter o prazer de escutar esse papo agora, sobre como é a escolha de carreira, de profissão, de curso, quais são os dilemas, quais são as variáveis importantes para você pensar, para você colocar na conta, para escolher o curso que você vai fazer, para pavimentar o caminho da sua profissão. Então eu espero que você goste muito, porque essas duas meninas são muito queridas e eu quero que você curta esse momento como eu curti também. Então, vamos começar? Bom, meninas, como sempre, obrigado, né, pelo tempo de vocês. Eu sei que nós estamos gravando numa quarta-feira, 14h, vocês devem estar cheios de coisa para fazer, né? Mas obrigado por dar esse papo com a molecada que vai prestar vestibular, porque eu acho que agora começa a dar um frio na barriga um pouquinho diferente, né? Eu costumo dizer que a pessoa sabe a vida inteira que quis ser um historiador. A hora que abre a inscrição da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, seja lá do que for, e a pessoa vai ter que apertar lá que quer ser um historiador, sempre dá um momento de reflexão, pelo menos, né? Então, conversar com duas psicólogas vai ajudar muito. Então, vamos começar fazendo uma apresentação breve, e acho que a gente não podia deixar de lembrar aquele fatídico trote. E agora, de que ano que foi? 2012. 12, então tá bom. Então, trote de 2012 faz 10 anos já, meu Deus. Trote de 2012 do Pandora, eu não lembro quem foi primeiro, eu acho que a Mayara, que me procurou, perguntando se tinha mais gente passado. Acho que sim, eu não lembro também, na verdade. Acho que foi isso. Então, para quem está ouvindo... Acho que foi, porque eu não estou lembrando. Então acho que foi isso. Acho que a Mayara me perguntou no trote se alguém tinha passado em psicologia na USP, porque ela tinha passado. E uma hora atrás eu estava dando trote na Ana Luísa, no Pandora de Limeira, e aí eu falei, eu acho que eu conheço alguém. E aí vocês passaram pelo Pandora, passaram em medicina, em psicologia na USP, e aí vocês se tornaram como ápice da carreira de vocês, minhas vizinhas, né? Pois é. Detalhe que na época a festa era uma só dos bichos, então a Mayara foi para Limeira, daí foi o dia que a gente se conheceu. Então foi isso aí. É verdade, a gente se conheceu lá. Já dei essa breve introdução, mas vamos lá, Mayara, então conta a história aí, você sempre quis fazer psico, como é que foi esse processo aí, o que você está fazendo hoje também? Tá, então, na verdade, no meu colegial, assim, no terceiro, a minha ideia era fazer medicina, e aí, só que eu acho que eu não tinha muita clareza mesmo do que seria ingressar na faculdade, depois me tornar médica, e aí no meu primeiro ano de cursinho, eu também prestei medicina, assim como no colegial, não passei, e aí quando eu fui para o Pandora, eu lembro que toda a estrutura, né, que a gente teve de ajuda para olhar para isso, eu fui percebendo que não era medicina, assim, que tinha nada a ver. E aí eu fui buscando outras opções. Psicologia, na verdade, que sempre foi uma coisa mais interna, assim, de pensar, nossa, mas acho que eu nunca tinha externalizado. E aí, nesse processo, eu me descobri na psico, fiz o ano de cursinho, né, no Pandora, e aí depois eu passei aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu e a Ana, a gente morou junto a faculdade toda, e pós-faculdade também, né, a gente sempre foi muito parceira. E aí eu terminei a faculdade e eu continuei minha carreira em Ribeirão, né, eu comecei na clínica, estou na clínica até hoje é a minha atividade principal, a clínica, mas teve um período que eu trabalhei em um hospital, então tive essa experiência também em outro contexto, e hoje eu toco na clínica e faço também algumas parcerias com empresas, né, para conversar e trabalhar questões de saúde mental. E tô aí fui vizinha do Varela, hoje não mais. Foi uma época boa. Várias coincidências, né? Das nossas três histórias aqui, né? Sim. Legal. E você entrou em 2012, né?
2013, 13, na é verdade, faculdade. né? Trote de 2012, aí entrou 2013, Isso. e são 4 anos de curso? São 5, eu fiz meio ano de intercâmbio para o Canadá, então eu me formei na metade de 2018, mas a nossa turma é 2017. Legal, legal. E você, Ana? Eu sei que metade da história já é igual. Isso que eu ia falar. Parte do percurso é bem parecido com o da Maiara, né? Mas eu também, assim como a Má, não queria psicologia de primeira. Eu não cheguei a prestar outra coisa, mas eu pensei em jornalismo, eu pensei em pedagogia, e aí no ensino médio ainda eu fui um pouco a fundo de buscar informações mesmo sobre essas carreiras, e acabei decidindo por psicologia também. Eu acho que um tanto atravessado por questões pessoais, que a gente percebe ao longo do curso, que muitas pessoas que chegam na psico também têm algumas histórias, assim, de vida mesmo, que acabam encontrando a psico, e faz muito sentido. E também acho que uma afeição pela saúde mental, pela psiquiatria, que depois eu conto um pouco, é onde eu estou hoje, assim, mais atuante. E então eu decidi no colegial já prestar, aí fui fazer o cursinho um ano em Pandora, passei em 2012, eu e a Maiara nos encontramos em 2012, 2013 entrei, né, lá na USP de Ribeirão, e fiquei, logo depois que eu me formei, em 2017, eu já fui também, como a Maiara, para o consultório particular. Não era uma coisa que eu queria logo de cara, mas também as circunstâncias da vida me colocaram ali e eu curti. Aí, em 2018, eu fui fazer um aprimoramento profissional no HC da USP mesmo de Ribeirão, voltado para a área de saúde mental. Mas meu sonho grande era vir para a Unicamp, fazer a residência em saúde mental e coletiva, que é onde eu estou hoje. Então, hoje eu estou no 2º ano, né, da residência, termina ano que vem. Estou em Campinas, aí eu e Maiara tivemos essa separação, pós 7 longos anos, né? Divórcio. Teve um período de intercâmbio, mas agora agora eu estou aqui em Campinas, Tá então eu estou morando em atuando Campinas nos e serviços. fazendo. Tá. Eu estou atuando nos serviços da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, né? Passei pelo CAPS ano passado e agora eu estou num centro de convivência. Que Eu legal, gosto muito que dessa legal. atuação na saúde pública. Então. Que legal. Quando eu estava no colégio, né, a gente chamava de análise vocacional, né, e isso mudou, não é? Ao longo do tempo. Se tiver errado, vocês me corrijam, mas a gente chama de análise profissional, não é isso? Sim, análise profissional. A gente pode analisar para tentar chegar na profissão que um adolescente pode ter e não na vocação que ele tem, né? Não é baseado numa vocação, num ente divino, né? Numa coisa profissional. Vocês passaram por um processo desse na época do cursinho ou do colégio? Vocês tiveram terapia ou mesmo análise profissional? Eu fiz terapia com esse foco, né, de orientação vocacional, análise profissional aí, né, e acho que o processo do cursinho me ajudou muito também, e mais que isso, acho que é também olhar para as coisas práticas da profissão, assim, conversar com profissionais da área, fazer um entendimento prático mesmo também de todas essas questões, assim, né, a partir de algumas escolhas, olhar de forma mais específica, né. Você fez, Ana? Eu não passei por uma orientação assim dirigida por um profissional da psicologia, mas na escola, assim, no ensino médio, a gente trabalhava um pouco questões de áreas de interesse, de pesquisar, de buscar coisas. Eu acho que eu acho não, né? Isso faz parte também de orientação profissional. Todo mundo tem os seus caminhos para chegar, né, na escolha que fez. Às vezes é direcionado por um profissional, né, da psicologia mesmo. Mas acho que na grande maioria das vezes ainda são as histórias pessoais, né? Você testa daqui, conhece dali, conversa, né? Então, olhando já entrando até no contexto principal do nosso papo, como a gente estava comentando antes de gravar, eu acho que é um momento que as pessoas vão fazer as escolhas, daqui a pouco já começam a fazer as escolhas, né? Nós estamos aqui no final de julho, né? E agora as escolhas começam a ter que ser feitas daqui a pouquinho, né? Porque não tem jeito, vai ter que se inscrever. E isso gera muita insegurança. Algumas pessoas essa segurança já é conhecida, ela já tem nome, a pessoa sabe que não sabe, né? O que vai prestar e tudo mais. E ao longo desse tempo de estrada que eu tenho, né? Os mais de 20 anos que eu acompanho pré-vestibular, eu percebo alguns erros sistemáticos, que eu acho que é muito legal eu falar, até para a gente começar o nosso papo mais específico, vamos dizer assim, né?
E o erro mais comum que eu vejo é escolha de curso. A pessoa escolhe o curso que vai prestar. E, em geral, isso baseado em indicadores escolares, né? Do tipo, eu gosto de física e matemática, eu vou ser um engenheiro, né? Ou engenheira. Eu gosto de história, então eu vou fazer direito, né? Porque me parece que é a mesma coisa. E aí, inclusive, no caso da USP, toma aquele tombo quando vê que na segunda fase tem matemática, né, como matéria específica, né? E para quem faz direito, eu acho que faz todo sentido a matemática aparecer ali, né? Porque ela está ligada a um raciocínio lógico muito forte no advogado, numa Para advogada. psicologia também, viu, Varela? Também. Eu vivo esse dilema, viu, Ana? Eu vivo esse dilema. Eu vejo, nos últimos anos, um descaso muito grande com o raciocínio lógico matemático. Não é descaso, acho que é uma desvalorização, na verdade. Só que ele é muito necessário, né? Ela é muito necessária. Hoje eu trabalho com marketing dentro do Pandora, que é exatas pura, né? Então, o raciocínio lógico matemático, ele está fazendo falta, né? E vai continuar fazendo, porque a gente vive numa era com muitos dados, com muitas informações, e essa lógica que faz fechar essas contas todas, né? Então, usando isso como exemplo, é muito difícil a gente usar escolhas escolares, aptidões escolares, né? Gosto por disciplina, para a gente escolher o curso. Porque a escolha não é por um curso. Um curso vai durar 4, 5, 6, 7 anos da sua vida. Se você for para pós-graduação, talvez até 10. Mas a escolha do curso vai pavimentar um terreno, né, que está muito além da faculdade em si, né? E aí que eu acho que a gente tem que... A fala que eu queria ter introdutória é isso, né? É obrigatório diferenciar curso de profissão, né? São duas coisas diferentes. Quando uma pessoa está escolhendo o curso que vai fazer na faculdade, na verdade está escolhendo o caminho para atingir uma profissão, né? E essa profissão, ela é o que vai te levar à carreira que você quer seguir na sua vida, né? E essa carreira é construída por eu sou das exatas, né? Vocês sabem disso. Então, na minha cabeça, eu vou construindo uma lógica, né? Então, na minha lógica escolha do curso te leva a uma profissão, essa profissão te possibilita alguma carreira, e essa carreira é construída baseada nos empregos que você tem ao longo da sua vida profissional, né? Então, acho que esse caminho, essas diferenças, elas são fundamentais para que não tenha confusão, né? E eu vou usar o exemplo mais fácil para todo mundo entender. Se a gente pegar um professor de biologia do Pandora, professor Júlio, de biologia, e se a gente pegar a professora Juliana Palermo, professora de literatura, e a gente pegar o professor Marcus, vocês tiveram aula com o Marcus, né? O professor Marcus de matemática, os três fizeram escolhas, na época, não sei quem fez cursinho, quem fez colégio, mas na época de vestibular, fizeram escolhas que delimitaram a sua profissão, só que foram cursos completamente diferentes. Um biologia, outro letras, outro matemática. Completamente diferentes os três, que levaram à mesma profissão, que fizeram com que eles construíssem dentro das suas vidas as suas carreiras pelos empregos que eles passaram. Então, essa profissão é um conjunto de características, né? Como o lugar que você vai morar, o tipo de problema que você resolve, que mais? O salário que condiz a essa profissão. Então, existem uma série de o lugar que você quer estar. Lugar, perfeito, né? É aquela história da agronomia, né? Se você está fazendo agronomia, você tende, não é obrigatório, mas tende a ter uma carreira ligada ao interior, não é? Ao mesmo tempo que tem algumas carreiras que são muito ligadas às grandes capitais, né? E assim, então, se a pessoa... Claro que a gente pensa de forma mais genérica, né? Mas eu acho que é assim que tem que ser, né? Tem que pensar de forma genérica e depois você constrói na sua vida o que é específico. Mas uma pessoa que presta jornalismo, por exemplo, tem uma carreira muito, talvez, acredito eu, posso estar errado, tá? Mas me parece muito sólida em grandes centros, né? Se você mora numa cidade muito pequenininha do interior, talvez não seja a carreira mais fácil de ter, né? Então, você está atrelado a uma cidade de médio porte para poder ter uma carreira, né?
Então, acho É que possível, né? Mas acho que ela. Desculpa, Varela, te interromper. Não? É possível, mas acho que assim, talvez sejam outras perspectivas de trabalho. Se a pessoa estiver alinhada com isso, ok, também. Uhum. Né? Ser um jornalista no interior, por exemplo. Perfeito. Mas acho que o mesmo caso de vocês, né? Se você pegar psicólogas e psicólogos, tem uma média, né, que vai para um determinado caminho. Me parece que consultório é um caminho natural para muita gente, não é? É só isso. Não, como a gente falou agora há pouco, antes de gravar, tem psicólogo em time de futebol. Construiu uma carreira, me parece, posso até estar errado, mas me parece um pouco fora do comum, assim, dentro da psicologia. Não é onde vai todo mundo, né? O que eu quero dizer. Sim. Né? Até porque o campo de trabalho deve ser menor. Mas foi, né? É uma carreira que se construiu dentro de algumas exceções. Por isso, acho que até a fala da Mayara no começo é interessante, que conversando com pessoas, não a respeito do curso, mas da profissão, aí que a gente começa a definir melhor as escolhas, e depois o curso vai ser o caminho para isso, né, gente? Aí Sim. Eu vou pegar o meu caso, né? Eu sempre quis lidar com o público. Eu gosto de gente, né? Para mim tem sido difícil esse processo de pandemia, né? De ficar afastado de multidão de gente, de contato físico mesmo. Sempre tive isso. Na final dos anos 90, quando eu prestei vestibular, todo mundo foi para computação, porque era o boom do computador em casa, o Windows 95 revolucionou tudo que se falava de computação, e meu pai falou, faça engenharia da computação. Não dava para mim a aptidão física mesmo, do que eu queria ter gente, não queria ficar trabalhando num projeto, sentado atrás de uma máquina, virando madrugada, programando, montando máquina, sei lá o que fosse. Não é minha praia, né? E aí, então, a minha profissão foi desenhada também por aspectos de contato com pessoas, né? Eu queria ambientes variados, né? E escola é ambiente variado. Eu posso trabalhar em 3, 4 escolas, né? Pessoas de salas diferentes já são ambientes diferenciados. Agora, para eu parar de falar, porque as entrevistadas são vocês, né? Mas acho que a gente combinou de construir esse terreno antes, né? Me parece meio óbvio que as aptidões pessoais, que características pessoais ligadas ao emocional, psicológicas, elas vão dando indícios, né, meninas? De que carreira que você pode, de que curso se adequa mais a esse tipo de característica, mas principalmente olhando para esse papo de profissão e das carreiras sequentes, assim, que podem ter, né? Como que a gente ajuda a galera que vai ouvir a gente, né, que está cheio de dúvidas, quanto que pesa algumas características pessoais, o quanto de incerteza também existe nisso, e é normal que tenha incerteza. Quem começa puxando um papo nesse sentido? Nossa, então, de tudo que você fala, eu vou falar algumas coisas, assim, talvez eu não seja tão específica sobre essa pergunta agora, porque quando você foi falando, eu fui pensando em muita coisa, né? Tá. E acho que é muito interessante realmente pensar nessa ideia da carreira, porque eu fico pensando o quanto que, primeiro, a gente, às vezes, dentro de uma profissão, não sabe tudo que aquela pessoa poderia fazer. Acho que a psico é uma delas, né? Às vezes a gente fica muito vinculado ao psicólogo da clínica ou do RH, e é uma área muito ampla, assim, né? Tem muito mercado. Então, acho que é legal poder ver as possibilidades, porque às vezes naquele perfil você não se encaixa, mas você se encaixaria em outros, né? Eu, pessoalmente, eu entrei na faculdade no primeiro dia, a Ana é prova disso, falei, eu vou fazer clínica. E aí todo mundo falava para mim, não, no caminho você vai mudar. E, de fato, poder conhecer coisa diferente, que eu conheci, eu me propus nos estágios, foi muito importante para ampliar meu olhar para muita coisa. Mas hoje eu mantenho na clínica, de repente, algum dia eu posso mudar isso. Mas foi um chute bem dado, né, Mayara? Foi um chute bem dado, você não tinha 100% de certeza, né? Não, era uma coisa que eu gostava até por estar ligado, por estar conectado a esse estereótipo do que o psicólogo clínico faz e tudo mais, né? Mas acho que uma coisa que é interessante... Amiga, Desculpa, vou te interromper. Não, pode falar. Só para recuperar sua fala do início, de que não foi a primeira escolha, né? Sua primeira escolha era a medicina. Não, exato. Então levou um tempo de talvez buscar mais informação, ou você mesmo buscar se conhecer um pouco mais para ir para psico, né? Porque eu acho que às vezes também para quem está escutando, de dizer, eu cheguei e já disse, era clínica, e eu sou clínica hoje, para não ficar também, né? É isso, você foi Sim, fui experimentando, sim. Poder fazer isso. Arrisco dizer que até uma exceção. Né? Você ter essa visão lá atrás e dar certo, né? Sim.
E acho que uma coisa que é interessante pensar é que, por exemplo, hoje eu tenho um consultório, em pequena escala eu tenho uma empresa, né? E disso ninguém fala, assim. E acho que é um pouco do que você falou. Não adianta falar assim, não gosto de exatas, mas eu preciso lidar com o contador, eu preciso saber declarar imposto de renda, saber fazer conta, saber quanto que o meu trabalho quantos custos fixos eu vou ter, independente da quantidade de pacientes, que é uma questão variável, né? Então, quanto que essa sua fala me pega mesmo, na amplitude mesmo, que às vezes a gente se fecha a uma questão tão assim e esquece que a profissão em si, né, a carreira, ela vai levar a gente para outros lugares com outras habilidades, né? E pensando nas habilidades específicas, é interessante até, porque eu acho que quando eu escolhi fazer psico, as minhas amigas falavam, gente, era óbvio, né? Porque acho que eu sempre tive essa coisa de ouvir muitas pessoas, de ter esse tempo. Claro que psicólogo não é só isso, e também não é um dom, e também não é uma coisa assim, é desenvolvido, é treino, é técnica, é teoria, é muito estudo, mas acho que o fato de eu ter isso em mim já, assim, de ser uma pessoa que te ouviria por horas, assim, e consigo e já indo fazendo algumas conexões, que depois você descobre que tem um respaldo teórico e técnico, acho que é uma das características que também me ajudou a pensar e me levar para o contexto da psicologia, né? E é legal, assim, acho que a Ana traz isso no começo, é muito verdade. Quando você entra na sala, você fala, gente, tem um monte de gente parecida comigo, né? Que parece que tinham questões parecidas de vida, que trazem isso, assim, como um pedido ali naquela profissão, que muitas vezes também nem se realizam, né? Nem se concretizam, mas acho que dão esse start aí, né? Legal você fala de um pedido que a profissão está te chamando, e quem tem a cabeça muito fechada, às vezes não escuta, né? Né? Tem que estar aberto, né, para as possibilidades, né? Uhum. E eu acho que tem que buscar, né, daí, Varela, também, já conectando com o que você disse, dessa coisa das características pessoais, dos gostos, daquilo que deseja, enquanto projeto de vida, né, não só enquanto gosto ali da escola, de pegar uma disciplina que você mais gosta, e é isso. Acho que isso diz muito, assim, Nossa, eu me perdi no que eu ia falar, mas... Não, mas eu entendi Enfim, o que você quis dizer. só para retomar essa coisa da gente tentar se conectar mesmo, se aproximar das nossas características pessoais, porque isso diz muito. Lembrei do pedido, né? Acho que isso chama muito para aquilo que a gente quer fazer, quer ser. Então é isso. Para a Mayara, talvez falando hoje pareça algo até meio pouca coisa, de eu adoro já ouvir pessoas, mas é algo que se aproxima da psicologia, se a gente pensa, né? Tá com gente e tá ali ouvindo pessoas. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue se aproximar daquilo que a gente gosta, dos nossos desejos, interesses e características mesmo pessoais, assim, acho que isso facilita na hora de escolher. Eu acho que tem caminho a gente quer seguir. acontecer um match, né? Tem que ter um match do que você tem como habilidades, né? E vontades e aptidões mesmo com o que a profissão vai exigir de você. Vamos fazer uma análise besta, né? Se você tem 1,55 m de altura e quer ser jogador de basquete, talvez não vai dar muito certo, né? Você não vai encaixar aquilo que a profissão requer de você com aquilo que você tem para oferecer. Como a Ana falou, é impossível que tenha um jogador de basquete de 1,55 m? Não, mas você tem que estar consciente do que você está fazendo. Né? Você tem que estar consciente. Você pode traçar um caminho. Saiba que é difícil, perfeito, mas é possível. Perfeito. Então, acho que o grande lance é a gente olhar para as perguntas esclarecedoras, né? Como a gente estava falando agora. Então, a Mayara falou, possibilidades que a profissão te abre. Isso é uma coisa que como é que eu posso dizer? A gente é muito levado para o senso comum, né? Então, vamos lá. O jornalista é o cara que está de frente para a câmera. Será? Né? Será? Eu tenho uma sobrinha jornalista que trabalha dentro de um banco de investimento. Não tem nada a ver com ficar de frente à câmera. Né? Ela faz outra coisa lá dentro. Né? O ambiente de trabalho, né, meninas? Que vocês falaram, né? Que a gente também comentou. Total. E eu acho que tem uma pergunta muito boa que eu sempre solto para os alunos, se não me engano, o Diego Iaco, que começou com esse tipo de pergunta dentro dos atendimentos que a gente faz, que é: que tipo de problema você gosta de resolver? Né? Sim. Vocês podem dizer que essa característica pessoal de vocês de sempre ouvir os amigos, ser um ombro amigo da família, é uma característica especial para ser uma psicóloga? Precisa disso? Não, eu acho que não.
Também acho que não, porque é diferente. O tipo de escuta que a gente tem é diferente. Como a Mayara diz, essa escuta ela é desenvolvida ao longo, né, do curso, ao longo da vida profissional. Então, eu acho que não é algo assim determinante. Talvez seja algo para você olhar para você e pensar, putz, eu gosto disso, talvez faça sentido estar numa profissão que envolva isso, mas acho que não determinante. Mas me parece que a escuta né? Sim. A escuta, sim. Até porque eu fico pensando assim, talvez, no sentido de a escuta mas vamos supor assim, eu quero ter uma profissão que eu quero cuidar das pessoas. Pode ser que a gente caia de novo no senso comum, então você tem que ser médico, vai. E não, a gente tem que ampliar essa palavra, né? Um professor também cuida do outro, né? Então, assim, como que você amplia essa palavra e busca lugares que isso também vai ser possível? E eu acho que essa coisa de ir de forma bem concreta mesmo nesses lugares de trabalho, que problema eu vou ouvir, vou trabalhar, resolver, né? Quanto eu vou ganhar, sabe? Essas coisas, elas são muito importantes, porque às vezes eu tenho a sensação que quando a gente vai escolher, a gente fica um pouco encantado também, né? A gente fica só no campo das ideias. E aí, quando a gente se forma, que a gente cai na real, né? Então, se puder ir caindo na real ao longo do caminho, é bem mais interessante, né? Ser bem pragmático, né? Menos sonhador, às vezes, né? Mas pragmático, né? Esse lance do salário é um tabu, né? Né? Uma vez teve um aluno nosso, gente, que eu fui perguntar para ele que queria prestar, e ele falou que ia prestar medicina, e aí sempre eu faço a mesma pergunta, né? Que por quê? Por que você vai prestar medicina? Porque tem um pouco dessa glamourização da medicina e tal, né? Eu falei, por que você vai prestar medicina? Ele falou, por causa do dinheiro. Aí eu falei, como assim, né? Nunca tinha me dado essa resposta, nunca. Em mais de 20 anos ouvindo estudantes de pré-vestibular, nunca falaram por causa do dinheiro. Eu falei, como assim? Ele falou, porque é uma profissão que eu acho legal, acho interessante, mas o fato dela dar uma estabilidade financeira no país que a gente vive me agrada muito. Porque eu quero ter uma família, eu vejo o esforço que o meu pai faz para manter a minha família, eu tenho muito medo de não conseguir fazer a mesma coisa, e acho que a medicina vai trazer essa estabilidade para mim. Ó. Fiquei quietinho, falei, cara, que resposta madura, né? Talvez ele tenha sido o único que disse. 99% diz que vai fazer porque viu Grey's Anatomy, porque viu House, porque quer ajudar as pessoas, né? Será que é isso, né? Será que é isso? Então, os tipos de problemas... Aí eu acho que ao longo do curso outras coisas estão em jogo, né? E aí é isso, se a pessoa está disposta a investir, né, do tempo, do estudo dela nesse jogo, né? Por exemplo, da medicina ou da psicologia. Eu gostei muito disso que você comentou do Iaco, Varela, dessa pergunta, assim, que tipo de problema que você quer resolver? E aí me veio logo isso, assim, no que você está disposto a investir? Porque é isso, para a psicologia, talvez a gente não dê para cair no senso comum de, quem faz psico gosta de ouvir pessoas. Não precisa ser assim, mas você precisa estar disposto a investir o seu tempo e estudar um pouco sobre isso, e a estar ali com as pessoas no dia a dia. Então, eu achei boa essa pergunta, assim, sabe? Na dúvida, assim. A gente, um médico, ele vai passar um tempão no hospital, desculpa me interromper, ele vai ter que passar pelo hospital. Talvez ele não queira, enfim, fazer a carreira dele, o projeto de vida, seja um médico dentro do hospital. Mas ele vai ter que passar por lá. Então, acho que essas perguntas têm que vir, sabe? No que você está disposto a investir do seu tempo. A gente, às vezes, dá uma caprichada na pergunta e fala que tipo de problema que você gosta de resolver e ninguém gosta. Esse é legal também, né? Eu lembro da discussão com os meus amigos, que eles falavam, como é que você aguenta dar aula? Como é que você aguenta lidar com adolescente? Difícil lidar com adolescente, né? Porque tem uma oscilação, às vezes, de humor, tem um lance das dúvidas que são muito profundas e exigem calma, exigem escuta, né? E esse meu colega que muitas vezes me fez essa pergunta, ele é economista. E eu falava, como é que você aguenta trabalhar com o computador o dia inteiro, falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Né? Sem ver gente. Isso, o problema é exatamente que eu gosto. E que ninguém gosta, né, entre aspas, é lidar com dilemas adolescentes. Gosto muito. E eu tenho os meus motivos para isso, né? E aí eu acho que a treta é achar isso, né? Achar o que você quer nesse... Mas, de novo, é muito louco, porque nós estamos falando aqui sem parar de profissão, e a gente pouco falou de curso. Porque a busca é essa, né, meninas? A busca é pela profissão, né?
Você sabe que isso sempre me motivou durante a faculdade, né, Varela? Quando tinha aquelas matérias que você fala, gente, por que eu tô aqui? Eu pensava, mas o meu objetivo não é essa matéria, é me tornar psicóloga. Então, não tem problema, vai, estuda, vê como faz, dá um jeito. Porque às vezes eu já ouvi histórias de pessoas que tendem, às vezes, até desistir, né, do curso por conta de matérias específicas, não que não possa acontecer, porque vai acontecer em alguns casos, mas eu acho que uma coisa que me ajudava muito é pensar no que eu ia me tornar, onde eu estaria e eu tinha que passar por isso, sabe? Então, acho que essa visualização, ela é muito importante, assim, né? Para onde eu tô indo, não o que está acontecendo agora, né? Então, você está dizendo para a galera que está ouvindo a gente que esse problema não vai passar quando você for aprovado. Você precisa continuar pensando na sua profissão, né? Sim, sempre. Porque aí dentro dessa profissão você tem, como você falou, 1 milhão de carreiras para escolher, né? Assim, e aí você tem um universo muito vasto de um monte de coisa, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, com tanta opção, né? E tanta diversidade de coisas, assim, ainda mais no mundo online, assim, o tanto de coisa você pode ser criativo, então, assim, realmente é muita coisa. Uma vez a gente fez esse problema Não, pode falar, Ana, fala. Não, eu só ia brincar, dizer que esse problema não vai resolver mesmo, porque daí a gente cai na psicologia, primeiro semestre, estatística 1, segundo semestre, estatística 2 e psicofísica, gente. Olha só que delícia. Psicometria também, né? Psicometria, é verdade. Não é a mesma coisa, né? O que estuda em psicometria? É a questão de análise de dados de pesquisa, não é isso? Ah, tá bom. Tem mais a ver com os testes, né? Tipo, mesmo também. analisar estatisticamente resultados de teste, assim. Tá. Mas é isso, foi uma passagem também. Aí tem isso também. Tem muita gente, por exemplo, que não gosta de psicometria, mas termina a faculdade e cai na academia, né? Na carreira acadêmica. E aí a psicometria faz falta, né? Você vai precisar, não vai conseguir fugir. Você vai precisar analisar dados, né? Esse lance que você falou da dificuldade de escolha atual, pelo tipo de sociedade que a gente construiu, né? Uma vez a gente fez uma palestra junto com o Leandro Carnal, e ele falou que a gente vive o dilema da pizza atualmente. Quando você chega numa pizzaria, você tem a pizza de alite com gorgonzola, tem a de peito de peru com catupiry, tem uma de rúcula com tomate seco, tem uma de rúcula com presunto parma, tem uma de azeite de manjericão e tem 99 tipos de pizza no cardápio. E no final todo mundo fica entre as 5. Mussarela, calabresa, portuguesa, 4 queijos e... né? Tipo, frango com catupiry. Frango com catupiry. Né? Então, tipo, só que isso causa angústia, né? Isso causa angústia. Você fala, o que eu vou escolher nesse mundo? Por isso que acho que a gente, até para a gente caminhar para o fim, para não ficar muito longo o nosso papo, a gente tem que também ter total consciência de que não existe certeza, né? De nada, né? Você tem certeza, Ana, do que você está fazendo agora? Certeza absoluta que é isso que você quer? Não, imagina. Imagina. E é bom, a dúvida movimenta também, sabe? A dúvida faz a gente criar novas formas de buscar as coisas, de movimento, então faz parte também. Não dá para ter 100% de certeza nunca. Eu acho que até isso, acho que isso é uma das maiores, pelo menos assim, pessoalmente, agora falando, durante a minha escolha, acho que esse peso, igual o peso de escolher a pizza dentre 20 mil sabores, sabe? O peso da escolha, de ser uma escolha que vai determinar o seu projeto de vida. Eu acho que sim, é uma escolha importante. Mas acho que também calma, sabe? Nesse sentido, para mim, foi muito importante estar no cursinho 1 ano, porque eu encontrei pessoas que tiveram percursos, assim, distintos. Então, você conhece gente mais velha que já tinha passado por uma graduação e estava ali para tentar outra, ou gente que começou e depois encontrou. Então, eu acho que talvez para diminuir um pouco essa angústia, sabe? Talvez tratar a escolha também com mais tranquilidade e leveza, de que dentro de uma profissão existem várias carreiras, né? E de que a gente pode sim experimentar e não gostar e depois mudar, né? Ir para outro caminho. Inclusive a orientação profissional, quando a gente estava falando no início, você falou um pouco da definição. A orientação profissional, ela também tá para as pessoas adultas e inclusive idosas, no sentido de pessoas que querem mudar de carreira ao longo do tempo, ou que querem crescer na própria carreira que escolheu, né, dentro da profissão que escolheu. Então, acho que também tratar a escolha com um pouquinho mais de tranquilidade, eu acho que ajuda, sabe, a diminuir um pouco essa angústia e a conseguir escolher a pizza. Eu fico pensando, eu gosto da sua fala, Ana, no sentido da gente poder escolher para ampliar e não para limitar.
Porque se a gente escolhe pensando, nossa, e aí eu vou ter que fazer isso pro resto da vida, uma coisa tão específica, talvez você vai, se você quiser, mas talvez não, e você vai poder mudar, né? Você vai poder fazer outras escolhas, como você falou. Você tem 100% de certeza? Talvez hoje eu tenho, mas amanhã eu não sei. Mas a ideia é que se eu mudar de profissão, se eu mudar de carreira, ou se eu escolher outros lugares, eu também não perco o que eu construí, né? Eu vou levar comigo. O meu namorado sonha em ter um bar um dia. A gente quer ser dono de um bar. Acho excelente, eu ia achar muito legal. Nossa, eu Mas também. isso... Eu ia adorar que vocês abrissem um bar. Eu vou no bar. Não, eu ia adorar que vocês Mas abrissem um bar. isso não vai cancelar a psicóloga que eu sou, né? O caminho que eu percorri. Isso vai ser um outro lugar de carreira e que provavelmente eu vou usar isso para recrutar pessoas, para estar com pessoas, né? Então acho que é interessante pensar nisso. Aliás, a gente falou, né, sobre como é que foi? Acho que foi a Ana que falou hobbies, né? Uhum. Cuidado com essas coisas, né? Sim. Super comum confundir, né? Você falou de ser uma coisa e ser outra. Eu tive um aluno também que vivia um dilema absurdo, porque ele cantava absurdamente bem. E ele tinha esse, de seguir para a área de medicina ou para fazer música, né? Que parecem carreiras opostas. Ele chama Paulo. Eu falei, Paulo, você pode ser um médico que canta. Não tem problema. Você precisa ver só o que é primeiro. É mais fácil você ser um médico que tem como hobby cantar do que um músico que tem como hobby operar alguém, né? Mas um médico que canta pode, entendeu? Não tem problema. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei se vocês sabem Uma coisa disso. não exclui a outra, né? Não, nunca, né? O que, em tese, até atrapalha um pouco nisso, porque é por mais um elemento nas decisões, que é o que é aquilo que te dá prazer de fazer, que não precisa virar profissão. Porque eu acho uma grande balela aquela frase, escolha o que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar um dia. Eu acho péssimo. Péssimo. E eu lembro, uma vez eu li um mentira, cara que escreveu gente. assim, é mentira. É mentira. Eu lembro um cara que falou, se você escolher uma coisa que você ama para trabalhar, você está ferrado, que você vai trabalhar de graça. Você não vai gostar mais, na verdade. Você não vai gostar mais. Não. Acho que são coisas diferentes. Claro que você tem que ter muito prazer naquilo que você faz. Né? Eu amo dar aula a vida inteira. Curiosamente, eu parei de dar aula hoje, até num desafio de me reinventar, mas eu sempre amei estar dando aula, mas eu sempre detestei corrigir prova. Tipo, né? Então... Não dá, não vai ter um negócio que você ama para sempre e acabou, né? E acabou. Uhum. A gente é tão diverso, né? É igual 100% de certeza, né, Varela, que você estava falando. Você perguntou pra gente, vocês estão 100% certas disso que vocês estão? É isso, sempre vai ter coisa que a gente desgosta. Inclusive dentro da graduação, como a Mayara falou, como eu brinquei das disciplinas que a gente vai encontrando que não gosta. Então, não tem como. Eu lembro de uma professora na graduação que ela falou assim, que a ideia da faculdade, das universidades chamarem universidade era poder unir tantas coisas diferentes que as pessoas trazem, né? Que acho que hoje as universidades até investem pouco nisso, mas quão rico seria se os cursos trocassem mais, né? As pessoas fizessem mais disciplinas umas nas outras, para ampliar esse olhar mesmo e poder desenvolver esse universo de coisas, né? Eu tenho uma história boa sobre isso aí, Mayara. Quando eu estava na Unicamp, foi quando proibiram as festas universitárias. E um professor do Instituto de Filosofia, História e Ciências Humanas, o famoso IFISH, ele fez um manifesto a favor das festas universitárias. Que ele falou que são nas festas que acontece isso que você falou. É verdade. É muito verdade. Foi na festa que rola uma troca verdadeira. O que você conhece de gente de outros cursos, que você começa a namorar com uma pessoa do outro curso e vai fazer parte da sua vida, conviver com aquele outro curso. Sim, é verdade, é muito verdade. É muito doido isso, né? Muito doido. Agora, deixa eu perguntar uma última coisa para vocês. Nessa fase que a galera está passando aí, quem está ouvindo que vai prestar vestibular, final do ano, e tem todos os desafios de escolha, vale a pena fazer terapia ou não? E aí, Mar? Olha, eu acho que hoje eu tenho um posicionamento interessante, assim. Eu não sou uma romântica e que acho que terapia resolve todos os problemas e que o mundo... Não, calma. Eu acho que terapia é super importante, ajuda a gente a se olhar e tem os lugares e os momentos para isso. Então, assim, a minha opinião é que sim, acho que é um momento em que poder se olhar dessa forma que a terapia propõe, né? Eu acho que é super importante, super interessante, acho que as pessoas só têm a crescer, porque você poder se olhar é você poder traduzir para o mundo isso, né? E acho que escolher a profissão, a carreira, é um pouco fazer isso. Então, com certeza, fazer terapia, poder ter esse momento, acho que é uma coisa que
que, assim, acho que deslancha demais, assim, acho que é uma fase bem importante, sim. Acho que eu vou um pouco nesse sentido, assim, pensando a psicoterapia enquanto um espaço de cuidado e o momento do vestibular é um processo, assim, né, um momento muito turbulento, de muitas emoções, Talvez o angústias. primeiro da vida de muitas pessoas, né? Talvez. Sim, talvez o primeiro que entra em contato de fato, né? Você precisa, como a gente está falando de escolha, você precisa escolher uma escolha um pouco que tem um peso grande. Eu acho que pensando na terapia como um espaço de cuidados é interessante, seria interessante. Mas eu também não acho assim que necessariamente precisa ser a terapia esse espaço, sabe? Eu acho que a pessoa também tem que Pode ser querer estar disposto. Eu acho que existem vários espaços terapêuticos que podem ser terapêuticos, né? Que são diferentes de uma psicoterapia, mas podem ajudar aquela pessoa talvez a estar um pouco mais tranquila nesse momento. Mas acho que a psicoterapia é mais um desses espaços e pode ser importante, sim. Uhum. Inclusive pode ajudar, como a gente estava falando, né, na escolha mesmo da carreira. Entrar em contato com questões da vida, com gostos, desejos, e isso ajudar na escolha, tornar o momento mais tranquilo, inclusive. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né, que terapia é conversa, mas nem toda conversa é terapêutica, né? Então, acho que é isso, assim, também, né? Igual a Ana falou, buscar lugares que vão te promover esse cuidado e essa ampliação, né? Então, ela pode ser mais um componente, né? Sim, não adianta exatamente. você achar que ela vai resolver tudo e você não precisa ter ser o único, trocas, né? Com outras pessoas, com outras situações. Tá. Você tá mas acho que isso é importante, Varela, desculpa, mas acho que isso é importante de buscar espaços, né? Eu lembro, inclusive, de conversas com você, quando eu fazia cursinho, de poder ter outros espaços para além do espaço de estudo, né? Inclusive esporte, sei lá. Aí entra o hobby, que a gente estava falando, de ter lugares que, para além do estudo só, que acho que senão fica muito difícil mesmo. Ainda mais na pandemia agora, né? Que as coisas têm sido mais talvez difíceis. Uma das coisas que foram cortadas, a gente não percebe muito, mas foi isso, né? Da gente não conseguir ter tanta troca como a gente tem quando está presencialmente com as pessoas, né? Sim. Você não está atendendo em consultório, Ana? No momento não, Varela. Tá. Você mas tá, tenho Mayara? planos, né, de acabar a residência e voltar. Tá. Você tá, né, Mayara? Eu tô, tanto em Ribeirão Preto presencial quanto online. Agora o mundo online tá aí, né? Tá bom. Posso indicar você para os nossos alunos? Pode, por favor. Então tá feita a indicação. Depois eu até deixo na descrição do episódio aqui, eu coloco o e-mail, tá bom? Tá bom. Tá? Ou o Instagram também. Então tá bom, fechou. E me coloco disponível também, viu, Varela, assim, para alguma conversa e tal, posso deixar meu celular também, aí quem quiser, inclusive, conversar sobre a psicologia, tiver interesse. Porque tem essa aí, né? Existe um fetiche na psicologia, né? Das pessoas irem para... Opa, forte. Tem algumas áreas que tem esse fetiche. O fetiche no sentido de que encanta, né? A gente do lado de cá. Como se fosse algo mágico. Né? E nesse sentido de ter esse poder de interpretar situações das pessoas e tal. Eu vejo o fetiche na neuro, né? Então as pessoas falam, quero ser médico e vou ser neurocirurgião, né? E também, né? Aquela história que a Mayara falou, aí você entra lá, você começa a descobrir que estudar pinta é mais legal e você vai para a área de dermatologia, né? Não tem nada a ver com outra, né? Mas é engraçado isso. A psicologia tem isso mesmo. Eu já várias vezes que eu vou em lugar, alguém fala, o que você é psicóloga? A pessoa fala, a pessoa até senta direito, sobe, assim, ela tá me lendo. Assim. Aí se soubesse, né, amiga? A gente tá só vivendo como as pessoas. É igual conversar com um professor de português, né? Que você começa a falar certinho, porque tá com medo de errar, né? Tem essas coisas, né? Não caiam nessa. Então tá bom, meninas. Obrigado pelo papo. Não sei se dá para ter dimensão do quanto vocês ajudam as pessoas que estão escutando, tal, porque é muito pesado. Eu não sei se tem uma herança ainda na cabeça de vocês, mas esse peso da decisão, ele é bravo. Ele exige. E para ser sincero, é o que me encanta, porque isso faz as pessoas evoluírem, né? Então, acho que Mayara, quando não conseguiu passar em medicina, ganhou muita coisa. Deve ter sido chato, deve ter sido triste, você deve ter chorado, né?
mas aí quando você não passou, você talvez aprendeu mais do que quando você passou, né? Porque você, com certeza, né, se conhece. Então, tá bom. Apesar de eu ter mantido no mesmo curso, eu posso dizer que também, para mim, não ter passado direto, né, ter feito um ano de cursinho também expandiu muitas coisas, assim, me abriu para muitas possibilidades, inclusive dentro da psicologia, sabe? Essa coisa de conhecer outras pessoas, de estar num lugar, enfim, grande como Pandora, né, que eu saí de uma escola que eu estava há muito tempo, Pandora, um lugar diferente, isso com certeza me expandiu. Então, a escolha, ela é difícil, mas isso também ajuda a gente a andar, a movimentar. Então, é um momento difícil, mas também interessante, assim, pensando na vida pessoal. Vocês lembram com carinho pessoal, desse né? momento? Vocês lembram com carinho? Sim, muito. Muito carinho. Muito. Curioso, né? Curioso. Eu fui a primeira turma de Piracicaba também, né? É então verdade. eu lembro como que o cursinho foi desenvolvendo. Então, hoje, assim, para quem está em Piracicaba hoje, bem diferente. Era uma sala com 25 cadeiras, 25, eu acho, né? Um prédio pequenininho. Que legal. Bem pequeno. E mais bom, carinho meninas. Ainda que a gente se conheceu, né? Com certeza. Estou vendo a Mayara mudar para Campinas já, viu? Aí eu vou ter que ir para lá também por causa do bar. Quando vocês forem, vocês vão vir por causa do bar. Você me avisa que esse tema do bar eu gostei. Pode deixar. Estaremos lá bebendo. Ô, gente, para fechar o nosso episódio, tem a tradição de deixar uma música para a playlist dos convidados. Vocês pensaram? Vocês querem mais tempo? Sim, pensei. Ah, que boa, que boa. Pensei. Então vai, Mayara, começa com você. Acho que eu vou falar uma que acho que tem ficado forte para mim, acho que ainda mais com essa questão pandêmica toda, que é do Titãs, É Preciso Saber Viver. Boa, boa. Tá, tô anotando aqui. E você, Ana? Olha aí, falando sobre as escolhas, para mim é difícil escolher uma música, porque eu amo várias, mas nesse momento eu tenho ouvido muito 9 out of 10 do Caetano, mas na voz da Mariana Aidar. E aí, não sei, como chama a música? Pelo momento, 9 out of 10. Tá. É do Caetano, mas eu tenho escutado na versão da Mariana Aidar, então coloca da Mariana. Tá. Mariana Aidar. É. Eu não conheço, vou procurar, já vou... Nossa, agora eu até me dei um branco se na verdade é Marina, acho que é Marina. Nossa, bom, tudo bem, a gente acha aqui para a playlist e depois eu aviso vocês quem era. Então tá bom, gente, obrigado. É Mariana mesmo. Mariana? Fechou, tá anotado aqui. Então, olha eu, doida. Obrigado, viu, meninas? Obrigada, Varela. Valeu por tudo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. É isso aí, daqui a pouquinho as inscrições abrem e vocês vão ter que colocar aí, né? Você vai ter que marcar o xizinho no que você quer ser quando você crescer. Então, espero que você tenha aprendido como lidar com essa situação e lembre-se, isso é muito importante para o seu amadurecimento. Você só está crescendo com tudo isso. Até a semana que vem, valeu! Não deixa de curtir aqui o canal, seguir a gente, curtir o vídeo e seguir a gente para que você receba todas as novidades do podcast do Pandora. Beijo para vocês, até semana que vem!